gente, aqui é a Vi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a série dos Rockesbees, ou Rockesbys, da Julia Quinn. Gente, essa série é muito legal e vocês pediram em um dos vlogs de leitura que seria interessante trazer um vídeo específico sobre essa série, então não deixa de dar o like aqui embaixo se você... Não pra baixo, tá pra cima. O like se você gosta desse tipo de vídeo. Não esquece de me contar também se você tem costume de ler romance de época. Eu vou gostar muito de saber. Então vamos lá, gente. Vamos começar a fazer essa resenha dessa série. Bom, nessa série nós vamos ter 4 livros. O primeiro deles é Uma Dama Fora dos Padrões. E aqui a gente vai ter a história da Billy e do George. A Billy tava lá pegando alguma coisa no telhado e fica presa. E o George, apesar de ser a pessoa que ela mais odeia no mundo, é a única pessoa que pode salvá-la. Então, assim, começa o romance a partir daí. O segundo livro que a gente tem nessa série é O Marido de Faz de Conta. E aqui a gente vai ter a história do Edward e da Cecília. Cecília é uma menina que o irmão dela, Thomas, é o melhor amigo do Edward. E ele acaba ferido na guerra, ela descobre e acaba indo lá para os Estados Unidos, né? Ou para Londres, enfim, para conseguir encontrar o irmão. Só que ela não encontra e o Edward tá desacordado, então ela fala, quer saber, eu vou falar que eu sou casada com esse cara aqui, porque todo mundo vai me ajudar, porque o Edward é um cara importante, então vou fingir que eu sou casada com ele. E aí começa a história até o Edward perceber que ele não se casou com a Cecília coisa nenhuma, que a Cecília tá mentindo, mas novamente vamos ter um romance, né? O outro livro, o terceiro livro dessa série é Um Cavalheiro a Bordo. E aqui nessa história nós vamos ter o Andrew. O Andrew Roxby. Na verdade, todos esses livros aqui são homens Rockesbees. Ai, gente, muito difícil saber qual dos dois tá correto, mas enfim. Tudo bem. E aqui a gente vai ter, então, a história do Andrew, que ele é tipo um corsário, ele trabalha pra coroa, mas ninguém sabe, todo mundo acha que ele é um pirata muito louco. E ele acaba sequestrando, sem querer, a Poppy, porque a Poppy tá no lugar errado, na hora errada, e ele acaba tendo que levar ela junto da tropa, né, da galera lá do barco, dos marujos, para a missão que ele tem que resolver. E aí, gente, é uma confusão atrás de confusão, mas a gente vai conversar melhor daqui a pouco sobre as minhas impressões do livro. E o último livro que eu li num dos últimos vlogs de leitura aqui do canal, inclusive estou fazendo vlogs semanais domingo às 15 horas, então não deixa de ativar o sininho para você não perder nenhum e acompanhando as minhas leituras em ordem cronológica, tá bom? Então vamos lá, o quarto e último livro dessa quadrilogia é Uma Noiva Rebelde. E esse livro é muito interessante. Aqui a gente vai ter a Georgiana, e ela é uma Bridgerton, tá? Então a gente já começa a entender que esses livros dos Rockesbees, eles têm muito a ver com Bridgerton, sim, porque a gente tem Bridgertons aqui na história. Eu confesso pra vocês que eu não entendi muito a relação entre os Bridgertons que temos aqui nessa série com os Bridgerton real, sabe? Mas, enfim... Aqui, então, a gente vai ter a história da Georgie, tá? E ela acaba sendo sequestrada por um cara muito louco que destrói a reputação dela. Todo mundo fica sabendo que ela ficou sozinha com esse cara por um tempo, sem a sua ama. Então, ela tem algumas soluções. Ou ela se casa com esse cara ridículo, ou ela se casa com outra pessoa. Ficar solteira não é possível. Só que a gente tem um problema. A Georgiana odeia o casamento. Ela é totalmente contra o casamento. Então, temos um problema. É aí que entra em cena o Nicholas, um dos melhores amigos dela, que é o Nicholas Rockesby. E aí... ele propõe ela em casamento. Dá tudo errado, porque ela sabe que ele tá fazendo isso por, sei lá, pena dela, e ela não gosta. Mas, enfim, tamo aí, teve que acontecer algumas coisas na história e acaba que ela precisa aceitar esse casamento. De todo modo, essas são as histórias principais dos 4 livros da série. Me conta aqui embaixo qual deles você acha que pode ser o mais legal. Eu gostei de todos, confesso pra vocês, mas eu diria que o que eu mais gostei foi Uma Dama Fora dos Padrões. Eu achei muito legal, eu gostei muito da Billy, eu achei essa personagem principal maravilhosa. Ela me lembrou muito a Scarlett O'Hara, de O Vento Levou. Me lembrou muito também a Lizzie Bennet, do Orgulho e Preconceito, que são livros onde a gente tem protagonistas femininas fortes, que não se importam com a opinião da sociedade acerca das mulheres, que fazem o que tem que ser feito, que fazem aquilo que elas acreditam ser o certo.
Então esse foi o meu favorito. Passando aqui pro segundo, gente, uma coisa que eu achei muito legal dele é realmente o fato de a gente ter uma guerra no meio. Porque a gente tem essa questão do período histórico, então não deixa de ser, assim, um romance que vai trazer bastante informação histórica aqui pra gente. Mas é muito interessante ver como que a autora anexou esse período da guerra e do entre guerras também, assim, a família no momento da guerra e o que estava acontecendo com os próprios soldados, militares e, enfim, jovens da época dentro dessa guerra. Eu achei muito legal, principalmente porque aqui a gente vai ter o Edward. E nesse primeiro livro, a gente descobre que o Edward, ele tá desaparecido. Então é muito legal saber e entender também essa questão, não de que é um livro isolado de um personagem, sabe? Tem toda a história da família, então você vai acompanhando os personagens paralelos nos outros livros. Nada te impede de ler os livros de maneira isolada, tá, gente? Se você achou que o 3 é mais interessante, então vai pro 3. Depois, se gostar, lê o 2, o 1, enfim, não tem problema. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de organização, não é mesmo? Então eu leio na ordem sim. E o terceiro, gente, eu confesso que foi o que eu menos gostei. Eu não achei esse livro tão legal, porque eu acho que teve uma síndrome de Estocolmo aqui muito grande. Eu sinto que a Poppy, nossa personagem principal, ela acabou se apaixonando pelo sequestrador dela. E o Andrew, ele não precisava ter agido da maneira como ele agiu com a Poppy. Ele só parou de tratar ela de maneira indiferente, mal mesmo, quando ele descobriu que a Poppy era uma Bridgerton. E a família Bridgerton e Roxby's são realmente amigas. E bom, isso pra mim foi um problema, porque se são tão amigos assim, o que rolou que o Andrew não conhecia a Poppy? Ai, sei lá, é prima de segundo grau, blá 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 blá. Gente, tá uma família na casa do outro o tempo inteiro. O que rolou aqui que faltou essa informação, entendeu? Então, pra mim, não fez muito sentido. Eu não consegui segurar a marimba dessa história. Não entendi mesmo. Não achei que foi tão legal, assim, a maneira como essa história foi levada. Mas eu entendo que esse livro e vários... na verdade, esse gênero, né? Tem muitas questões problemáticas mesmo, que a gente deve discutir, sim. Mas que estão aqui, talvez, pra mostrar pra gente como isso aqui é errado. Eu prefiro acreditar dessa forma. E aí, nós temos o último livro, que é Uma Noiva Rebelde. E esse aqui, pra mim, foi o menos remarkable. Como eu posso dizer isso em português? Foi o que eu menos me lembro, o que menos me chamou a atenção, eu diria. É o mais fino também de todos. E aqui, eu achei que todos os personagens, eles já foram meio que muito iguais aos que eu já vi antes, sabe? Parece que a autora fez esse livro aqui como forma de falar sobre todos os irmãos Roxby's, pra não deixar nenhum de fora. E aí eu achei que não foi tão legal assim. Eu acho que ela podia ter tido um trabalho melhor, uma história um pouco diferente. A personagem principal, a Georgie, é legal sim, mas apesar de ela ter esse pulso firme, essa questão de não querer o casamento e tal, de ter uma personalidade, ela já não é como a Billy do primeiro livro. A gente não sente que a personalidade dela é tão bem estabelecida dessa forma, sabe? Bom, em termos de escrita, a Julia Quinn é maravilhosa. Os capítulos, eles são um pouco extensos, sim. Tem alguns discursos, algumas falas estranhas. Tem algumas coisas aqui também que poderiam ter sido reduzidas, enxugadas ou até mesmo evitadas. Mas é uma autora típica de romance de época, né, gente? Ela já tem milhares de livros, centenas, dezenas de livros publicados. É uma autora consagradíssima e é uma autora que eu gosto de pegar quando eu quero alguma coisa leve. O YA sim é minha válvula de escape, mas eu tô muito na vibe de ler romances assim mais adultos também, onde eu vejo um pouquinho mais sobre a rotina da família, do casal, o desenvolvimento de um romance adulto. Realmente, não o desenvolvimento de um romance entre adolescentes. Então, quando eu quero um livro assim mais focado, eu pego Julia Quinn sim, porque ela é maravilhosa e eu adoro. Eu sei, gente, como eu disse ao longo do vídeo, que existem falas, que existem coisas aqui problemáticas. Eu não nego isso. Eu acho que sim, temos coisas problemáticas, sim, com certeza. Mas elas estão aqui talvez também para que a gente possa pensar, repensar e relembrar também, e, na verdade, reforçar, né, que os romances de épocas, eles podem sim
tratar de uma época do passado, de um passado distante ou de um passado próximo, tudo bem. Mas a gente pode trazer elementos da vida atual para lá. Então a gente pode discutir a questão das mulheres administrarem fazendas, das mulheres não quererem se casar, enfim, das mulheres darem seu jeito, do jeito que dá, entendeu? Mas, enfim, eu acho que é legal a gente poder sempre trazer um pouco dos elementos atuais para os livros de época. Eu acho que isso é importante. Bom, essas foram as minhas impressões sobre a série dos Rocky's Bees, da Julia Quinn. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. A gente tá quase chegando a 2.000 inscritos. Será que com esse vídeo a gente já vai ter chegado? Ai, que medo! Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, tá sempre aqui embaixo pra você me acompanhar. E se você quiser algum desses livros aqui, não esquece também de usar o meu link da Amazon. Quando você compra pelo meu link da Amazon, você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. Então, se você não quiser esses daqui, mas quiser outro, não esquece de usar os meus links aqui embaixo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!